Quer transformar seu tempo online em dinheiro de verdade? Descubra como milhares de pessoas estão faturando na internet, começando do zero. Não perca tempo, o segredo está no primeiro comentário fixado. Você acha que o caso do goleiro Bruno tem a ver com facção? É complicado, porque, de novo, Posso saber teve alguma novidade que eu não Não, é porque o corpo até hoje não foi achado. Inclusive essa história aí de que ele deu pros cachorros, Não, isso tudo jogou é mentira. no micro-ondas, esquece, daí não é verdade. E que não compensava pra ele matar alguém, novamente. Não compensava matar uma garota de programa que engravidou dele. Entendeu? Jogador de futebol tem um monte de filho. Tem 10, 12, 8, é o comum ter muito monte de filho por aí. Na questão do goleiro Bruno, tá faltando um elemento que, na minha visão, é o seguinte. Se o goleiro Bruno, no início de sua carreira, saindo do Flamengo, jogando bem e tendo a oportunidade de conquistar carreira internacional, ele cometeu um erro de mandar matar e etc. Ou porque ele odiava muito essa pessoa, ou porque ele foi obrigado. Ou ele não fez propriamente, mas tá atrelado a essa história. Mesmo que ela quisesse alguma coisa com ele e etc. Eu falei, pra mim, tem alguma outra coisa a mais ali que dentro dessa história aconteceu. Eu vou te responder essa pergunta da seguinte forma. A investigação desse crime é uma das investigações mais porcas que eu já vi. Dito isso, ela tem que começar do zero. Mas começar do zero mesmo. Porque quando você pensa em absurdos, né, de investigação, tá nessa história. Número 1, a Elisa foi emparedada, depois ela virou micro-ondas, cachorro comeu. Olha assim, tudo muito midiático. Era muito interessante. Imagina, ele era uma pessoa muito... Se ele não fosse quem ele era, nada disso tinha acontecido. O que a gente tem que parar para pensar aqui é o seguinte. Você encontrou algum corpo? Encontrou? Ninguém encontrou. Existe um atestado de óbito com causa-mortes. Como? Como é que você sabe que ela morreu daquela forma? Porque você pode ter, né? Pode morrer com tiro, pode morrer com facada, pode morrer estrangulada, pode morrer, sei lá, jogou da ponte, pode morrer, né? São as mais envenenada. Mas a gente tem um atestado de óbito com causa-mortes. O que é... E aí a gente tem que entender que isso ali foi toda uma estratégia feita naquele momento para que ele fosse condenado. Se aquele atestado de óbito não existisse, não haveria condenação para nenhuma daquelas pessoas. E eu não estou dizendo que eles são inocentes e tampouco que são culpados. A questão toda é uma investigação que, para mim, que trabalho com isso há muito tempo, tem que começar do zero. Infelizmente, já se passaram muitos anos. Foi tudo muito mal investigado. Tudo mal investigado. Ele nunca confessou o crime. Ele nunca confessou o crime, nenhuma daquelas pessoas confessou o crime, algumas pessoas morreram já, né? Se ele fosse o culpado, se ele confessasse o crime, ao invés de... Quantos anos ele pegou? 15? Mas aí que tá, ele cumpriu a pena dele, né? Ele foi condenado. Ia reduzir a pena se ele confessasse. Na hora que você faz a dosimetria da pena, se você é réu confesso, você tem, né, ali o juiz vai, na hora de fazer a medição, ele vai, né, dar alguns descontos, porque a pessoa confessou o crime. Mas, de novo, o que é esta confissão, né? A confissão, ela é feita na fase de pronúncia. Em nenhum momento, quando ele foi pronunciado, nenhuma daquelas pessoas se declarou culpado por aquele crime. O ônus da prova está na mão da acusação, ou seja, no sistema acusatório. A polícia não está ali nem para acusar e nem para absolver. A polícia ela é um órgão de investigação. Ela precisa investigar aquele crime, trazer materialidade ou não, os indícios se existem ou não, e entregar ali para o Ministério Público. Olha, eu achei aqui isso aqui tudo. Essa é a minha investigação. Outro dia eu entrevistei um delegado muito bom, ele já se aposentou, é o Marcel Ronda, e ele me contou que ele ficou um tempo com o pessoal da Scotland Yard, em Londres. Como é que a polícia lá funciona? Ela funciona, a cabeça é o seguinte, o meu trabalho é te inocentar. Se eu não consigo te inocentar logo, você está aqui
Entende? A nossa cabeça é o contrário. É muito mais acusatório, o que é um erro. A polícia está ali para investigar. Ela, lógico, está investigando para a estrutura do judiciário. O judiciário, por sua vez... aquela coisa que começa perguntando do álibi, né? Você tem um álibi? Aí checa o álibi. Você tem que investigar. Tem que haver investigação, tem que haver indícios, tem que haver materialidade, tem que haver um monte de coisa que, quando você vai olhar aquele processo, que o processo do goleiro Bruno e dos outros, assim, é gigantesco, é enorme, é tão grande quanto o da Flor de Lis. E aí você vai vendo, assim, que o tempo todo... aquela investigação queria condenar e colocar aquelas pessoas na cena do crime. Aí ela vai tentando de todas as formas. Então, porque eu escutei alguém, quando ele ficou preso, alguém no sistema prisional contou que disse que eles incendiaram ela na estrutura de micro-ondas, que é algo muito... que inclusive é uma assinatura de crime organizado. Você coloca a pessoa dentro de pneus e taca fogo. Sim. Aí, quando você vai olhar, onde foi isso? Seria na casa do Bola, do tal do Bola. Quando você vai olhar o mapa... Não, ele mora num sítio. Sítio não, cara. A casa dele tá aqui, a outra tá do lado. Você imagina você botar fogo numa pessoa com um monte de pneu, a quantidade de fuligem, de tudo, de vestígio que vai deixar. Entende? Então, são muitas histórias para ganhar mídia. E aí, pra mim, o grande erro dessa investigação... Aí passa pra mão do Ministério Público. Cara, a gente tá falando do goleiro Bruno, não tá falando do Zé da Silva. Ele era o cara que estava sendo contratado para ir pra Copa. Então... tudo em torno do nome dele começa a dar muita mídia. Se fosse, sei lá, se fosse esse crime, a Elisa tivesse com o Chico da Silva, eu vou te dizer o que teria acontecido, a pessoa teria saído pela porta da frente, porque eles nada... E, de novo, não estou dizendo que o goleiro Bruno e aquelas pessoas sejam inocentes. Eu também não estou dizendo que, coitado do goleiro Bruno. Não, tem nada a ver. Não estou dizendo que ele é coitado, não estou dizendo que ele é inocente, eu estou falando da investigação. É uma das investigações mais porcas que eu já vi. Assim, você olha e fala, não, aí você vai ver, não. Aí tem, do nada, parece... E eu tô te falando porque eu fui comprovar que ele é atestado de óbito, de fato, existe. A juíza manda emitir... Assim, uma pessoa desaparecida, depois de um determinado número de anos, a família tem o direito, né? É um direito aí da área civil, de fazer... No atestado de óbito, a pessoa vai constar como desaparecida, inclusive para desembaraçar, sei lá, bens... ou, enfim, resolver problemas cíveis, mas você tem que esperar um número X de anos. A pessoa está desaparecida, não há corpo, não há nada, não há vestígio. Se você me perguntar, Carla, você acha que ela está morta? Eu vou lhe dizer sim. Mas sem corpo, né? Tem gente que acha que ela sumiu, que ela está em algum lugar, que ela está desaparecida. Tudo pode ser. Aonde está o corpo? Porque gastou-se tanto dinheiro e não se chegou... Você chegou sempre num beco sem saída. E o que eu sinto, né? Quando eu olho toda a estrutura da investigação do Bruno, todo mundo queria aparecer na TV. Era o delegado, investigador, juiz, a pessoa do Ministério Público. Era um monte de gente que queria ganhar espaço de mídia. Mas sobre a questão do seguinte. Vamos supor que ela tá morta. Tá. Que o goleiro Bruno tá envolvido. Juntamente com o Macarrão e o Bola e tudo mais. E se... a ordem de execução não veio de nenhum dos três? É isso que eu tô querendo dizer. Sim, mas pra isso... Se ela inventou alguém ou descobriu algo... Ok, mas pra isso... Primeiro, a gente precisa saber se Bruno e aquelas pessoas tinham relação com crime organizado. Primeiro, isso nunca ficou respondido. Mas é o Rio de Janeiro. Tudo bem, mas o que... Olha só. A última vez que ela foi vista foi... Isso que tá no processo, tá? Foi no Rio. O crime... aconteceu aonde? Em Minas. Então a gente já tem aí um crime interestadual. A última vez que ela foi vista com vida foi no Rio de Janeiro, a princípio, e depois ela morre em Minas Gerais. Teria morrido, desaparecido em Minas Gerais. Existe ali no meio do processo uma passagem que diz que eles pararam num motel antes de chegar na chácara de Bruno. Tem ali uma pessoa que vai atestar que diz que viu Elisa com vida. Esta pessoa. A princípio, vamos dizer que essa pessoa é uma testemunha confiável. Mas é esta informação que a gente tem. Depois nós vamos ter ali relatos de amigas da Elisa que dizem que falaram com ela na época que ela estava em Minas Gerais. E que, possivelmente, as denúncias que vão chegar à autoridade policial do Rio de Janeiro teriam vindo dessas amigas que pararam de ter contato com Elisa. Ok? Elisa teria, né? O bebezinho tinha nascido, então teria sido levada para lá.
Não se sabe, ninguém consegue confirmar se ela foi por livre e espontânea vontade ou se ela foi contra a vontade própria. Não existe uma confirmação disso e não adianta falar, mas eu sou amiga da Elisa. Não, isso tem que estar no processo, tem que estar na investigação. Isso faz parte de uma investigação policial. Porque uma coisa é o seguinte, eu gosto do Bruno, fala, não, mas como você tem certeza que ele... Entendeu? Eu preciso te dar certeza. Essa é a maior questão leviana, quando a gente não tem certezas. E, de novo, não estou dizendo que ele é inocente, não acho que ele seja inocente, mas aí você quer fazer um link com uma organização criminosa. A gente precisa... Isso foi investigado? Não foi. Então, se não foi, por que não foi? Me fala uma coisa tão poderosa a ponto de influenciar numa investigação. Então, de novo, o que eu vou te dizer. Ali, infelizmente, na investigação da Elisa Samúdio, eu vou te dizer o que eu acho, tá? O meu sentimento. Nenhuma daquelas pessoas estava preocupada em esclarecer o crime. Ali eles estavam mais preocupados em ver quanto tempo eu ganho de mídia. É mais ou menos isso. Aí, porque depois você vai ver o próprio delegado, ele vai se candidatar a um cargo, né, político, aí a juíza muda de comarca. Eu nunca entendi aquele atestado de óbito. Quando você leu, porque eu pedi, eu falei, não, vou pedir uma cópia, né, no cartório, pra ter certeza que eu tô com um atestado correto. Tá lá, com causa morte. Eu falei, oi? Mas como é que sabe que ela morreu disso? Entende que isso tudo, pra mim, é muito grave e aí falta muita investigação. Então, se você pergunta, você acha que tem dedo de organização criminosa? De novo, isso não está descrito, isso não está ali no processo. Olha, é um dos processos mais horríveis que eu já vi. Tem esse que é muito ruim, e o do Lucas Porto, no Maranhão, que você fala assim, Jesus na cruz. Guaratuba, caso de Guaratuba, caso Evandro, que é outro que você fala assim, nossa senhora, né? O Ministério Público... usou como base da sua denúncia um dossiê escrito por uma pessoa completamente fora da casinha, chamado dossiê Magia Negra. Uma coisa bizarra. Bizarra. E aí, então assim, tem muitos erros. Quem sofre? A família da Elisa, que não tem uma resposta. Existe uma criança ali. De novo... Não acho que ele seja santo, não acho que nenhuma daquelas pessoas é santa, mas se você quiser minha opinião honesta e sincera, a investigação é nota 0. É muito, muito, muito mal feita. É muito dinheiro público colocado e gasto de forma errada. E assim, isso, a gente tá contando alguns aqui que tem, né? Mas tem um monte, gente. Quando você vai olhar em certas investigações, você fala, não, isso não aconteceu, né? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e até o próximo vídeo.